E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de Platero 1, e hoje a gente vai resolver algumas questões relacionadas à independência da América Espanhola, né? O que a gente viu na aula passada. Vocês podem estar estranhando que eu estou fazendo essa aula logo depois na mesma postagem da aula da explicação, né? Mas eu desejo juntar as duas coisas para ficar uma coisa mais concisa, mais organizada, né? E para conseguir ah, é, avançar no conteúdo de uma forma mais tranquila, certo? Mas vai ser na mesma aquele esquema, tipo, bem tranquilo e tal. Vamos começar? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, a primeira questão ela vai dizer o seguinte, né? Cultuado em toda a América Latina, Simão Bolívar recebeu a alcunha de o Libertador das Américas. Ah, assim, antes, só para vocês verem nas questões, caso alguém não tenha um livro e tal, e fazer, mesmo esquema. Cultuado em toda a América Latina, Simão Bolívar recebeu a alcunha de o Libertador das Américas. Embora sua atuação tenha sido de alguns países. Alguns países que devem ser emancipação política são a resposta correta dessa questão é o item C, né? Venezuela e Equador. O importante é pensar, tipo, ao invés do que cada país específico, né, que foi libertado, é em pensar, tipo, que o Simão Bolívar, ele foi responsável mais pela libertação dos países do norte, né, Venezuela, Colômbia e tal, e o San Martín foi responsável pelos países do sul, né, Argentina e tal. É essa diferenciação que você tem que fazer, beleza? A segunda questão vai dizer o seguinte, é uma fala do Bolívar, né? Eu considero o Estado Atual da América como quando arruinado o Império Romano. Cada desmembramento formou o sistema político, conforme seu interesse e situação. Nós que apenas conhecemos vestígios do que do outro tempo fomos, e por outra parte não somos europeus, e sim uma meia espécie entre os legítimos proprietários do país e os usurpadores espanhóis. É, de que maneira Bolívar se refere a esse grupo no texto? Qual o papel político desse grupo nas dependências contra as espanholas? Bom, o Bolívar se refere aos crioulos como uma meia espécie, ou seja, um grupo que está no meio entre os índios e entre os colonizadores espanhóis, só que não pertencente a nenhuma das duas classes, né? Eles nem eram, tipo, índios, né, na classe popular, mas também não eram os colonizadores espanhóis, não eram as elites espanholas, certo? E o papel político desse grupo foi o papel de buscar é, o papel de liderar o processo de independência, certo? A partir tipo, já tinha um poder econômico forte, né? Por eles serem proprietários de grandes terras e tal, terem poder limitar, mas eles queriam mais poder político, queriam sua independência, queriam mais liberdade em relação à pressão mercantilista, à pressão colonial da Espanha, né? E eles tomaram esse papel de liderança, de fazer as juntas governativas e depois buscar a independência total da Espanha, né? E é esse o papel que os crioulos fazem, beleza? Terceira questão é o seguinte: em represália à não obediência do bloqueio continental imposto pelo governo francês às nações continentais europeias, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e ocupou a Espanha. Essas ações favoreceram o processo de independência da América Latina. Para as elites da América Espanhola, o importante era romper com a metrópole monopolista. Essas elites são representadas pelos e tem crioulos, é o que a gente falou nessa questão, né? As elites queriam romper com esse controle da metrópole. E quem liderou isso foi os crioulos, que novamente era a elite que era descendente de espanhóis, só que nasceu já na América, certo? É isso. A quarta questão é o seguinte: o sucesso dos movimentos de independência na América Espanhola pode ser atribuído, e tem ao apoio militar emprestado pela Inglaterra à adoção de milícias indígenas? Não, não teve isso de milícia indígena assim. Item B, a atuação do alto clero? Não. Item C, a unidade entre crioulos e chapetones? Não, eles tinham divergências muito fortes. Né? Os chapetones apoiavam a Espanha e os crioulos queriam se libertar, certo? Entender. As constantes rebeliões escravas? Não, não haviam tantas rebeliões escravas assim, sabe? Item E, o item correto, né? A insatisfação crescente dos proprietários coloniais nas restrições do pacto colonial, certo? Os proprietários coloniais, eles não tinham liberdade para comerciar com outros povos, para comercializar com outros países, para vender esses produtos e tal. Eles estavam focados, eles tinham que abastecer a Espanha só. E isso, na visão deles, estava sendo muito prejudicial. E eles decidiram, então, começar influenciados pelo ministro e tal, começaram a liderar o processo de independência, certo? Então, esse pacote tem. E a quinta, qual a relação entre as napoleônicas e os movimentos independentes na América Espanhola? Bom, isso é bem simples. A terceira questão já responde isso, né? O enunciado em represália não obediência pelo continental, imposto pelo governo francês, as nações continentais, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e ocupou a Espanha. E, a partir dessa ocupação da Espanha, o Napoleão tirou o rei do poder e colocou seu irmão. Né? E as colônias espanholas na América não aceitaram isso, formando juntas de governo, os cabildos, né? Os cabildos, juntas governativas,
lideradas pelos crioulos, né, pela elite colonial nascida na América. E quando acabou a guerra e tal, quando o Fernando VII tentou estabelecer o poder, tentou estabelecer o controle, as religiões não queriam mais isso, não queriam mais esse prendimento, né? E aí teve o processo de independência, beleza? Na próxima aula, você escolher alguns dos exercícios contextualizados, beleza? Valeu!